Olá, boa noite. Eu sou Elizabeth Williams, fonoaudióloga, mestre em educação, especialista em linguagem. Agora eu vou trabalhar com vocês um pouquinho dos marcos de desenvolvimento da linguagem de 0 a 6 anos, ok? Vou fechar a câmera e vou compartilhar o material com vocês. Então, a nossa aula de hoje será sobre os marcos do desenvolvimento de linguagem de 0 a 6 anos. Qual é a importância de sabermos sobre os marcos do desenvolvimento? Né? A gente, às vezes, tem criança em casa, tem vizinhos, amigos, filhos de amigos, que verificamos algumas alterações, mas não sabemos aonde estão essas alterações. Então, justifica-se que todos nós saibamos cada etapa do desenvolvimento da criança para que possamos ajudar de qualquer forma, tá? E assim, o objetivo é não deixar com que essa criança possua um atraso de linguagem propriamente dito por mais tempo, né? De ter um trabalho mais preventivo, se soubermos no início do que aconteceu, de não deixar que venha para a clínica muito com uma idade mais avançada, de 5, 6 anos, podendo chegar com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, ok? E aí, segundo esses autores, a linguagem ela é um desenvolvimento gradual, que respeita etapas de maturação sendo influenciada e estruturada pelas relações com o meio em que a criança está inserida. Então, o meio é muito importante para esse desenvolvimento da linguagem. E essas etapas, embora não possam ser tomadas como regra do desenvolvimento de todas as crianças, podem servir como um parâmetro. Então, a gente sabe que tem alguns autores que fizeram pesquisas com bases científicas em evidências que tem o que acontece de 0 a 1 ano, de 1 a 2, de 3 a 4, e são parâmetros de referência para aquelas crianças que estão em contato conosco. Então, assim, a gente precisa respeitar essas etapas, mas a gente sabe também que essas etapas elas ocorrem de modo através do desenvolvimento da maturação e do meio no que a criança está inserida. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é sobre a relação da linguagem com a audição. A criança, quando nasce, a gente faz o teste da orelhinha, né, na maternidade. Tem uma regra, né, uma lei estadual e federal na qual as maternidades elas devem ter o teste da orelhinha logo assim que a criança nasce. Então, a mãe vai, sai da parte do parto, vai para o quarto, e aí depois vem a fono, que realiza o teste da orelhinha. Por quê? A audição ela é o canal mais importante para a comunicação. Então, se eu não tenho audição, eu não vou conseguir o quê? Me comunicar com o meio, com o próximo. E a minha linguagem vai ficar o quê? Vai ficar atrasada. E logo em seguida, a gente tem um período crítico do desenvolvimento da linguagem, que é quando a criança completa 2 anos. Então, a gente precisa, desde cedo, saber sobre como está a audição da criança, tá? E tem um diafragma que é muito esclarecedor e redutor dos níveis da análise linguística, segundo Paulo Nunes da Silva. Quando a gente desenvolve a linguagem, o que acontece? A gente desenvolve com a unidade, ou seja, a união da fonética, da fonologia, da morfologia, da sintaxe, da semântica e da pragmática, que a gente vai ver o que é um por um. Aqui, começando, eu já posso falar o quê? Que a fonética ela é formada pelos órgãos fonoarticulatórios, língua, lábio, bochecha, e se a criança nasce com alguma alteração dessas estruturas, a comunicação também vai ficar o quê? Acarretada, vai ficar prejudicada, tá? Segundo os aspectos fonológicos, o que significa isso? São fonemas que fazem parte da menor unidade que compõe uma palavra, tá? E aí, quando eu falo pão e mão, a gente tem vários fonemas. A gente tem o p, a gente tem o a gente tem o, que o a aqui é um anasal, pão, ão, e a gente tem em mão, a gente tem o a gente tem o a gente tem o. Então,
cada letra tem um som, e esses sons são determinados e chamados de fonemas, tá? Então, eles são menor unidade sonora das palavras que, produzidas a partir da união deles, formam palavras que formam sílabas também, palavras maiores, palavras menores. Os aspectos semânticos já são um subsistema que envolve o significado das palavras e suas combinações. Então, quando a criança fala lápis, ela sabe que é um objeto que serve para pintar, que tem várias cores, que a gente não pode comer, a gente não pode morder, a gente não pode jogar, tá? Então, os aspectos semânticos, eles são determinantes do significado das palavras, dos objetos. Os aspectos morfossintáticos, eles já são relacionados à área linguística que se ocupa da estrutura interna das palavras, bem como dos processos através de quais são formadas novas palavras. Então, o que são os aspectos morfossintáticos? Eles determinam a estrutura da frase, né? Tem frases curtas, frases mais longas. Então, eu posso falar eu saio, ou eu vou sair, amanhã eu vou ao shopping, sairei de manhã. Então, assim, os aspectos morfossintáticos, de acordo com o desenvolvimento da criança, eles vão aumentando a estrutura da frase. Quando a criança começa a ter uma comunicação oralizada, ela começa com pequenas palavrinhas curtinhas, até ir aumentando as frases numa quantidade maior de palavras. Os aspectos pragmáticos, eles já são habilidades conversacionais que referem-se à capacidade do sujeito em participar de uma sequência interativa de atos de fala, tendo como objetivo o intercâmbio comunicativo, ou seja, diálogos, narrativas, intenções comunicativas, interações comunicativas. Então, para a gente conversar, o que a gente precisa ter bem composto, bem traduzido, esses aspectos pragmáticos, né? Se eu estou num lugar, não quero me comunicar com ninguém, não tenho uma dificuldade no aspecto pragmático, eu não vou ter o quê? Não vou ter uma troca com esse meio. Então, aqui a gente pode colocar quem são as crianças que a gente conhece, que têm muita dificuldade de se socializar, de conversar, de narrar, de ter uma intenção comunicativa, são os autistas, né? Eles têm dificuldade nesses aspectos pragmáticos. Por isso que o quê? Eles têm um atraso de linguagem, ou seja, a gente denomina como fonoaudiólogo que eles têm um transtorno de linguagem. Porque, ó, se a gente vê aqui, para a gente ter uma linguagem adequada, a gente precisa ter uma boa pragmática, uma boa semântica, uma boa morfossintática, uma boa fonologia e um bom órgãos fonoarticulatórios. Isso é uma união, e eles andam juntos. Se eu tiver uma falha em cada aspecto desse, eu já vou ter o quê? Uma alteração na comunicação. Então, não adianta uma criança ter uma boa compreensão, mas tem uma fala ruim, ou tem uma fala excelente, mas não quer interagir. Tem uma estrutura de frase boa, mas tem uma alteração de língua, lábio, bochecha, tá? Ela precisa ter todos os aspectos adequados. E aí, vamos começar, então, a explicar de 0 a 6 anos o que acontece. Nesses aspectos que a gente já viu, que são aspectos que não podem andar separadamente, a gente tem de 0 a 1 ano. Na fonologia, que são os sonzinhos, o que a gente visualiza de 0 a 1 ano? A gente percebe que a criança já faz os, as, que são emitidos dentro do balbucio. A vocalização para a criança tem o teor de brincadeira. Ela não fala representando, ela solta o quê? Para estar trabalhando esses órgãos fonoarticulatórios, para depois, sim, daquele período crítico, ela vir a expressar. No aspecto do significado, que é o semântico, ela não tem ainda isso muito bem esclarecido na cabecinha dela. No 4º e no 5º mês, que já começa expressões como mamãe e papá, tá? Assim, de significando quem que é a mamãe, quem que é o papai. E representam também o choro através de situação como fome, sono, dor, tá? Então, ela já começa a ter um significado de que se ela chora, alguém vai lá
Então, se ela está com dor, ela chora. Se ela está com fome, ela chora, tá? E na construção da frase, ela tem o quê? Presença de inflexões, por exemplo. Ela eleva o tom para fazer uma pergunta. Tá? Representa a importância da fala para expressar situações como suas necessidades, principalmente no final do primeiro ano. Já começa a trabalhar esses sonzinhos para expressar necessidade, mas ainda não há uma formação de frases complexas, porém algumas expressões como papá quando tem fome, papá, 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 tá? Que ela quer dizer o quê? Que ela quer comer. E no aspecto da narrativa, que são os pragmáticos, elas interagem com o meio, reconhecem tonalidade vocal da mãe, do pai, se torna-se maior com a imitação dessas tonalidades, ela também começa a imitar o tom da voz do pai, o tom da voz da mãe. No final de um ano de idade, pode ser que a criança comece a uau, tá? Respostas e estímulos com sorriso, presenças, reações fisiológicas, situações comportamentais, quando a mãe chega com um pratinho para comer, com um copinho de bebida que ela quer, ela já dá um sorriso, né? O gesto também faz-se presente junto com a vocalização. Então, gente, olha aí, uma criança que tem alteração já de cara de linguagem, atraso, enfim, a gente já pode perceber que se tem 1 ano e meio, 2 anos e não apresenta essas respostas, tem que procurar um especialista, tá? De 1 a 2 anos, a gente já percebe que a criança já começa a apresentar todos esses sonzinhos da fala, ó. P, B, T, D, K, G, N, e semivocais, mamã, papá, bola, tá? E as vocaizinhas juntas. Porque primeiro quem se desenvolve são as vogais, depois que vem o quê? As consoantes. Combinam palavras para tornar frases simples, entende instruções simples nos aspectos semânticos e cotidianos, evoluindo para comandos, tá? Aos 18 meses, a criança já compreende a fala, frases com mais de 2 palavras. Então, a mamãe pode falar assim, pega a blusa, pega sapato, cadê a bola, tá? Que a criança já tem essa compreensão. Nos aspectos morfossintáticos, já começa a manifestar alguns verbos, tá? Coloca-se também como sujeito em uma frase, Pedro quer, Paula quer, tá? Faz utilizações de frases negativas e interrogativas. E nos aspectos pragmáticos, ela já tem total intenção de se comunicar, já usa palavras simples para expressar pequenos pedidos como ordens, exclamações e negações, além de gestos e expressões. Então, ela já tem mais, a gente já está percebendo que o repertório de palavras e de estruturação já está evoluindo. De 2 a 3 anos, a gente já tem mais a presença de evolução desses fonemas aí, ó. De 1 a 2, a gente tinha P, B, T, D, K, G, N. Então, pão, mão, tatu, dado, dedo, gato. A criança com 2 anos já consegue estruturar essas palavras, tá? De 2 a 3 anos, a criança já tem Z, X, X, J, L. Então, sapo, zeba, todos os sonzinhos que ela tinha antes, vai aumentando essa cadeia de sons. Então, ela não tem o ra, mas ela já pode falar xícara, tá? Em vez de xícara, pipoca. Ela não tem o k, mas ela pode falar pipopa. O faca, ela não tem o f, ela pode falar paca. Sopa, tá? Ela pode falar topa, pode, assim, trocar um pouquinho, mas ela já tem um repertório sonoro muito amplo. Nos aspectos semânticos, tem uma explosão de vocabulário. A criança começa a ter mais palavras e aumenta o quê? Quando a criança tem mais palavras, esse vocabulário, aumenta essa comunicação. Dá nome às coisas que a cercam,
começa a fazer ligações cognitivas entre as palavras com os sentidos e as ações ou ideias, né? Tá com bonequinho, aí bota o bonequinho para dormir, vai arrumar uma casinha, coloca ali onde é a cama, onde é o fogão, onde é a geladeira, onde é o vaso sanitário, que isso a gente trabalha muito na clínica, né? E aí a gente vê onde a criança peca. Chegam crianças com 4 anos, colocam o sofá na cozinha, coloca a cama no banheiro. Aí a gente fala, ué, a cama no banheiro, o sofá na cozinha? Então você já percebe que no aspecto semântico essa criança tem dificuldade. Nos aspectos morfossintáticos, de 2 a 3 anos, as frases já apresentam 3 e 4 palavras, a criança já pede, já compreende, já responde verbalmente perguntas com os nomes onde, quem, o que, com esses pronomes, conversa com a pessoa em contexto conhecido, né? Se está numa praia, se está numa piscina, se está no restaurante, a gente fala, ai, que comida gostosa, o que tem aí? Ela já fala que tem o arroz, que tem o franguinho, que tem a carne, e ela já pode até estruturar assim, essa boneca chora e faz xixi, dizendo, essa boneca chora e faz xixi, né? Então, ela já usa essa boneca, que é a boneca que ela está, chora, porque o R ela ainda não tem, chora e faz xixi, tá? No aspecto pragmático, ela conversa, mas é muito simples e reduzida ao aqui e agora. Então, ela nunca vai falar coisas assim de semana passada ou de semana que vem, o que vai fazer nas férias, o que fez o ano passado no Natal, porque ainda não tem toda essa interação, esse poder de narração. Mas ela usa recursos para chamar a atenção, até ser entendida, sabe? Com gesto, quando ela quer explicar o que ela quer falar e a mãe não está entendendo. Ela narra acontecimentos e histórias com o auxílio de perguntas de outros sobre o lugar, os acontecimentos e as pessoas, enfim. Olha só o que ela já faz de 2 a 3 anos, que alguns pais falam, mas ela ainda é muito pequenininha, né, vó? Então, não, mas não entende, não é muito pequenininha, né? Então, se atentem a isso. De 3 a 4 anos, olhem, em cima, com e atrás, a criança já emite, já tem plural e sentimentos em frases longas de 6 palavras. Aspecto semântico, já interpreta o significado das frases, imagens e símbolos. No aspecto morfossintático, já canta a música, já fala quem, qual e onde, já conjuga verbos com orações e, ai, mas e porquê, né? Conjunção, aliás, de várias orações. Já tem frases negativas, interrogativas, relativas, e no aspecto pragmático, ela já compreende a mensagem transmitida e envia uma mensagem com um certo grau de clareza, ok? Então, assim, a cada ano que ela vai tendo, que ela vai passando, que ela vai amadurecendo, que ela vai vivenciando com o que ela tem ao redor dela, a gente pode perceber que tudo está aumentando nessa comunicação da criança. E com 4 a 5 anos, ela já tem o rrr, que é o famosinho cebolinha que eles trocam, né? O rã pelo lã. Em vez de falar arara, fala lala. Então, a criança, não se preocupem se até 4 anos não tiver o rã nem o encontro consonantal. O rã e o lhã, eles vêm após 4 anos, geralmente 4 anos e 2, 3 meses. Então, não precisa levar para fono quando tem 3, 2 anos que não tem o rã, porque o rã só vai aparecer depois de 4 anos. Agora, os outros sonzinhos que a gente viu, de acordo com as idades, se ainda não tiverem, aí sim, a gente não pode esperar. Uma coisa importante para vocês saberem como mães, né? Mães, tios, enfim, família, é que a gente tem muita discussão com o pediatra, porque os pediatras, tudo eles falam, é normal, cada criança tem seu tempo, é preguiça, depois a criança evolui, e não é assim. A gente está vendo aqui um padrão de referência na qual a gente não pode esperar, porque mais tarde vai ficar mais difícil da gente desconstruir o erro que a criança tem. Então, no aspecto semânticos, a gente tem 3, dá-me 3, entre, sobre,
debaixo, no alto, longe, perto, conta até 10, presença do presente pretérito, compreende perguntas com 2 ordens complexas, vai lá embaixo e sobe com a minha cadeira, ou, sei lá, com a minha blusa. Executa 3 ordens em sequência, pesado, leve, duro, macio, igual, diferente, discrimina longe e curto, ela já tem, classifica de acordo com a cor, forma e uso, pergunta o significado de palavras. Nos aspectos morfossintáticos, ela já tem plurais irregulares, já tem um enunciado de 5 a 7 palavras, ou seja, já consegue formar uma frase com 5 e 7 palavras, principalmente ao final de 4 anos. Tem o futuro e do grau aumentativo dos objetos, tá? No aspecto pragmático, já faz pedido indiscreto, isto, aquilo, aqui, ali, ela já tem. Dobro das frases das crianças de 3 anos para exprimir emoções e sentimentos. Desenvolve narrativas, a narrativa dela está muito mais ampla, né? O poder de contextualização. Torna-se mais eficiente a iniciar e terminar conversas e controlar os tempos dos turnos de conversação, porque antes só ela queria falar. Hoje ela já fala, espera o outro que está falando com ela. Aí ela fala, espera o outro que está falando com ela. Então, ela já tem essa troca de turnos. E de 5 a 6 anos, o que a gente pode perceber? Identificações e palavras, presença das lógicas. Se você falar para ela assim, que sons que tem na palavra bola? Ela já faz B, O, E, A. Importante é que a gente está falando com som, a gente não está falando com letra, que letra já está o quê? Mas identificando a alfabetização. Por isso que com 5 a 6 anos, a criança ela é alfabetizada. Por quê? Porque, olha só, ela já tem todo esse repertório fonológico, né? Os sonzinhos já estão intrínsecos na cabecinha dela. Então, ela já está preparada para uma alfabetização. No aspecto semântico, ela já apresenta um vocabulário semelhante a um adulto. No aspecto morfossintático, ela já tem presença da organização do tempo, né? Criança que chega para a gente com 7, 8 anos não tem orientação de tempo, é toda perdida. Já tem habilidade para argumentar e formar frases. No aspecto pragmático, participa das conversas em grupos e dialoga muito, tá? Na conclusão, o que a gente pode concluir de acordo com tudo isso que a gente viu agora? Primeira coisa, a gente observa que a gente precisa ter condições biológicas inatas e a influência de fatores ambientais como a família e a escola, ou seja, a criança ela precisa nascer sem comprometimento de audição, visão, sem comprometimento de cognição, tá? E fatores ambientais influenciam muito. Por mais que ela nasça com condições biológicas, mas o ambiente não seja favorável para essa estimulação, ela vai ter um atraso de linguagem, tá? Então, a família e a própria escola precisam estar o quê? Atentos a todo o comportamento da criança para perceber se a criança tem um comportamento típico ou atípico. A interação com o adulto e com outras crianças é extremamente importante. Ah, mas eu não tenho ninguém para brincar com meu filho. Ai, vai numa pracinha, vai no shopping, tudo bem, a gente está em tempo de pandemia, mas assim, é de extrema importância que a criança brinque com outra criança, tá? Porque as 2 crianças juntas, elas vão ter poder de criação. E às vezes o adulto brincando com a criança, somente a gente dá dicas. Então, a gente olha para lá o que a gente quer que ela pegue, a gente aponta, e aí isso fica muito fácil para a criança, né? Então, assim, a criança precisa, inicialmente, de interação com outra criança, tá? Principalmente aquelas que têm dificuldade de interação. E a gente observou que, em todos os aspectos, né,
um dos mais importantes é o aspecto pragmático, ou seja, a narrativa, a conversação, a interação é de extrema importância para o desenvolvimento da comunicação, tá? E o profissional, fonoaudiólogo, psicólogo, professor, que atua com uma criança que tem uma alteração de linguagem, ou seja, que tem uma alteração de comunicação, né? Porque se a gente está falando aqui de marcos do desenvolvimento da linguagem de 0 a 6 anos, então o que é a linguagem que a gente viu lá na frente? É o poder, uma forma de se comunicar, seja ela gestual, oral, tá? Corporal. Então, o profissional que trabalha com a criança que tem um atraso de linguagem, ele tem que ter um conhecimento desses marcos, do que acontece, para poder fazer um planejamento contendo todas as atividades que possam chegar ao amadurecimento e à evolução dessa criança, tá? Principalmente prezando o quê? O futuro dessa criança, que logo após esse desenvolvimento, quem vai vir? O aparecimento de leitura escrita. Então, se a criança tem um atraso de linguagem, como é que ela vai ser alfabetizada se ela tem alteração de sons, alteração de significado, não forma frases, não tem interação com 5, 6 anos, né? Não vai conseguir. Então, nós temos que estar à frente para orientar também a família. E a relevância de informações sobre os marcos aos profissionais da educação e da saúde, né? E aos próprios pais que possuem filhos com alteração, como eu falei aqui para vocês. Por quê? Porque podem acontecer intercorrências no desenvolvimento da gestação ou no parto. E o obstetra, o pediatra, ele não fala. Então, a gente precisa, né? A gente conclui que é muito importante nós, profissionais, levarmos a outros profissionais de educação, saúde também, e aos próprios pais que já têm filhos com alterações, que é muito importante fazer com que eles procurem um especialista de linguagem, ou seja, de comunicação, para estar atuando nesse atraso, ok? Essas foram uma das nossas referências que a gente viu aqui, né, no decorrer da nossa conversa. E muito obrigada pela atenção de vocês. Aí está meu e-mail, o nosso Instagram. Qualquer coisa, vocês fiquem à vontade e podem entrar em contato comigo, ok? Muito obrigada. Estou abertas às dúvidas, podem enviar perguntas, que assim que receber, elas serão respondidas. Ok?